Quem segue a Cristo purifica o coração, é o título da lição 10, classe dos jovens. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer semanalmente recebê-los aqui para juntos prepararmos mais uma aula da escola dominical. Aqui no canal temos pré-aulas para ajudar os professores de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar as notificações. Nossa intenção aqui é ajudá-lo a aplicar esta aula aí na tua sala, tá certo? É muito importante você interagir com o canal. Estamos na campanha do engajamento. O que é a campanha do engajamento? É você nos ajudando. De que forma? Eu tô te ajudando, então você precisa entrar na campanha do engajamento. Na campanha do engajamento, você mostra para o YouTube que nosso conteúdo é importante e o YouTube tira o nosso conteúdo do esconderijo e mostra para mais alguém. Senão, por que ele vai fazer isso se muitos conteúdos, inclusive malignos, estão cheios de engajamento? Então ajude-nos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, aparece no final e é importante para nós, nos ajuda a criar conteúdo, inclusive, deixe perguntas aí, eu gravo vídeos respondendo suas perguntas também, clica no valeu, torne-se membro aqui do nosso canal, compartilha com todo o departamento da IBD, aí de sua igreja e aproveite os links que estão na descrição. Link para baixar material em PDF, slides, vídeos, convites, comentários e muito mais. Link para acessar o meu WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Link para pregações, será um prazer atender a sua igreja, eventos, congressos, cultos, acampamentos, vigília, tarde da bênção, será um prazer atender os irmãos. Meu Instagram, @DenisPereiraOficial. Engaje-se, interaja com o canal. Se esse canal é bênção por você, nos ajude a abençoar mais pessoas também. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Muito bem, quem segue a Cristo purifica o coração. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O cerne do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus, ok? Então, o evangelho, anote aí, o evangelho é um chamado para mudança de vida, para transformação de vida. O evangelho não é vem como estáis, aliás, é impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus e continuar a mesma pessoa. É impossível. Por quê? Porque o evangelho é salvação, é poder para a salvação. A sociedade em que vivemos é extremamente fútil, preocupada exclusivamente com as aparências e com a vida exterior. O cristianismo volta exatamente para o oposto disso, tá? Então, o cristianismo é do interior para fora. É restauração interna, tá? Então as pessoas estão aí às vezes oferecendo aí uma funilariazinha aí, quando na realidade o que Jesus oferece é restauração total, né? Então na funilaria dá uma lixadinha, passa uma massa, né? Pinta, acabou. Mas na restauração não, a restauração ela é mais profunda, tá bom? Inclusive a palavra usada por Paulo lá em Romanos 12, transformai-vos, é metanoia, é uma mudança de dentro para fora. Tópico 1, como é maravilhoso servir. Como é maravilhoso servir. Ó, os grupos do WhatsApp nossos estão tudo aqui, ó. Entra aí, acessa aí. A condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. Vivemos na sociedade da informação e das novas tecnologias entrando. Entretanto, todo avanço não faz com que a vida se tornasse mais leve. Carregamos um fardo extenuante. A bem dessa verdade, é uma constatação que o pregador já aponta no livro de Eclesiastes. Sem Deus, tudo é fugaz. Então, em Mateus, o cerne da promessa divina, para todos que desejam segui-lo, é o acesso a uma condição existencial de descanso e paz. Viver não pode ser um fardo, mas um dom, uma bênção divina, tá? Então, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos darei descanso, e eu vos aliviarei. Tá bom? Então, é uma troca de fardo, é uma troca de peso, tá? Porque Jesus disse assim, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois ele diz lá em Marcos 8,34, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então nós sempre estamos carregando alguma coisa. Mas aquilo que Jesus tem para nós é extremamente mais leve do que aquilo que o mundo tem para oferecer, certo? Então o evangelho é um chamado para uma transformação total, corpo, alma e espírito. Somos chamados para uma leveza de vida, mesmo diante das adversidades, e não para vivermos em prisões emocionais, em pesos emocionais. Diante da condição continuamente sofrida da humanidade apartada de Deus, uma vida escravizada pelo pecado, subjugada debaixo da opressão maligna, o Salvador oferece às filhas e filhos de Adão uma mudança radical de vida, a troca de bagagem de dor por uma vida de compromisso com o amor e a graça. Tá? Então, anote aí, o pecado prende, escraviza e o pecado pesa. O pecado faz sofrer, tá? Então, Jesus nos aponta aqui duas verdades centrais no Evangelho. Tudo aquilo que é necessário para a salvação foi conquistado no Calvário. Tudo. Então não tem por que continuar carregando um fardo se Jesus já levou na cruz, tá? O que nós devemos fazer? Aceitar pela fé. Então, se dependesse de nós, então assim, não cabe culpa, não cabe acusação. Gosto muito desse texto, Romanos 8, aqui ó, Romanos 8. Quem acusará alguma coisa dos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, tudo que era necessário fazer para alcançarmos a salvação, Cristo já fez. Cristo já se entregou por nós. Mas, infelizmente, diante de uma oferta tão grande de amor, algumas pessoas insistem em pecados, desobediências e rebeldias, o que produz um coração insensibilizado, alienado de Deus, endurecido pelo pecado, tá? É isso que o pecado contínuo e permanente faz. Ele endurece o coração. Você pode anotar aí? O pecado contínuo e permanente endurece o coração. Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ou seja, pecar premeditada e propositalmente é provocar ao Senhor. Nós precisamos ter muito, mas muito cuidado com isso. Porque, olha, muitas pessoas estão com seu coração completamente insensíveis. Olha Efésios 4:17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido. Você sabe o que é esse entendimento obscurecido? Imagine uma treva, uma escuridão tão grande que nenhuma luz consiga atravessar. É assim. A pessoa que se entrega ao pecado, o entendimento dela fica obscurecido. Olha o 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento ou sensibilidade. Então é preciso tomar muito cuidado, tá? Com a prática premeditada do pecado. Porque ele vai sedimentando, ele vai cimentando, ele vai escurecendo o coração, a alma, a mente, de tal maneira que a palavra não penetra. Não porque a palavra não seja poderosa para penetrar, mas porque a pessoa se entrega a este estilo de vida. Então é preciso tomar muito cuidado, tá? Agora, ainda há oportunidade de salvação. Após a morte não há possibilidade de outras escolhas, tá? Então, enquanto estamos vivos, há oportunidade de salvação. Hoje é tempo de arrependimento e de graça, tá? E, portanto, salvação. Depois da morte já era.
Prolifera na atualidade um pseudo-evangelho, no qual as pessoas são manipuladas a acreditar num cristianismo descompromissado, sem qualquer nível de santidade ou renúncia, isto é, isso não é fé em Jesus, na verdade é ilusão diabólica. Há uma responsabilidade a ser assumida, uma cruz a ser carregada, um caminho apertado a ser percorrido, tá? Então, este evangelho sem compromisso não é o evangelho de Cristo. Lamentavelmente, muitos dos nossos jovens estão bebendo de água podre, porque para uma escola dominical eles têm dificuldade de ir, mas eles passam horas e horas escutando pessoas que não têm nenhum compromisso com o evangelho, né? Então, hoje não basta orarmos e orientarmos e pedirmos a graça de Deus para que os jovens, a igreja no geral, não se alimente de coisas mundanas. Coisas mundanas não é coisa secular, não é apenas, como que a gente pode explicar? Né? Tipo assim, não escuta música, não assiste esse filme, aquilo e aquilo. Existem pessoas falando no nome de Jesus, mas não o evangelho dele. Assusta-me muito, 2 Timóteo, capítulo 4 e 3. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que Deus tenha piedade de nós e desta geração. Muito bem, tópico 2, Jesus e os fariseus. Já se inscreveu? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações, é muito. Estamos na campanha do engajamento. Participe desta campanha. Você ajudará não apenas o canal a crescer, mas você ajudará milhares de outros professores que precisam de ajuda, mas o nosso conteúdo não chega. Por quê? Porque não tem engajamento. Você vem aqui, assiste a aula, assiste um pedaço, não faz nada. Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixa comentário, faz reclamação, deixa a sugestão, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Bom, Jesus e os fariseus. Jesus é a verdadeira fé. Durante todo o ministério do mestre, ele se viu em embates com os religiosos de sua época. Havia vários grupos que lutavam pelo monopólio da verdade religiosa. Todavia, Jesus não entrou nesse debate infrutífero, tá? Então, o ministério de Jesus era dedicado às pessoas, tá? Era dedicado às pessoas. O cristianismo não diviniza pessoas, por mais santas que elas sejam, muito menos tradições humanas. Nosso respeito é sempre ao Deus Criador e à dignidade da vida que Ele criou. Então, o cristianismo não diviniza pessoas. Essa não é a intenção do cristianismo, tá? E nem cristianizar o mundo. Nós não somos chamados para cristianizar o mundo, ou seja, exigir que todos se tornem cristãos. Nós somos chamados para evangelizar. E o Espírito Santo convencerá aqueles que abrirem o seu coração para Cristo. Outra coisa, o cristianismo não diviniza pessoas. Então, muito cuidado com quem é a sua referência espiritual. Referência espiritual é uma coisa, padrão é outra. Referência espiritual, homens e mulheres íntegros, sinceros, honestos, amém. Padrão de santidade, só Jesus. Quem coloca qualquer homem ou qualquer mulher, seja quem for, como seu padrão de santidade, está se arriscando. Porque quando esta pessoa pecar, e vai pecar, porque o pecado está em nós. Não há ninguém impecável. Ai! Você viu? Nossa, minha fé foi atingida. Porque a fé estava na pessoa, não estava em Cristo. Então o cristianismo não diviniza ninguém. Paulo, Romanos 7,14, o pecado habita em mim. Então tem que ficar muito atento. Muita atenção às suas palavras. Conforme Cristo aponta, as palavras pronunciadas por uma pessoa são um forte indício daquilo que se encontra nas profundezas do seu coração. Desta forma, Jesus tentava ensinar aquelas pessoas que muito mais importantes do que protocolos de higienização de talheres e pratos era a santidade do coração. Essa é a diferença crucial entre fé em Jesus e farisaísmo. O cristianismo é uma caminhada espiritual que auxilia as pessoas a terem
autonomia em seu relacionamento com Deus por meio de um olhar detido para a interioridade. Tá? Então, assim, os fariseus se preocupavam muito com as ações exteriores. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos avaliando nossa espiritualidade por aquilo que mostramos, ou a espiritualidade de alguém por aquilo que a pessoa mostra. Evidentemente que uma santidade interna, ela vai refletir no exterior, é claro, mas os meus olhos não enxergam o interior de uma pessoa. Ok? Então é aquilo que eu falo, nós não somos porteiros do céu. Nossa missão não é condenar, julgar sim. O que é julgar? Avaliar, analisar, prestar atenção. Mas não é nossa missão bater o martelo, salvando ou condenando ninguém. Porque só Deus conhece o coração. Então, o que Cristo está chamando é um retorno para a valorização do interior. Ok? Do interior. Certo? Jesus não respeitou os critérios das práticas dos fariseus. Quando seus discípulos lhe perguntaram se ele estava consciente disso, a resposta do mestre é contundente. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Uma coisa que é interessante sobre esse negócio de ser arrancado, né? É que trigo e joio, o joio, ele vai cultuar junto com o trigo. O joio só será separado do trigo no arrebatamento. Por quê? Porque tanto o joio quanto o trigo, eles têm características muito parecidas a olho nu. Tem um vídeo, inclusive, na internet, procura aí o vídeo para você ver. A grande diferença, quando você olha o joio e o trigo, é a mesma coisa. A diferença é que quando você esmerilha ele, né, esmaga ele, o trigo só tem, o joio só tem palha. O trigo tem semente. Então, esse que é o problema. Nós precisamos estar preparados para conviver entre trigo e entre joio. Lembrando que a nossa missão é sermos fiéis ao Senhor. E lembrando também que a hipocrisia, ela tem data de validade. Ninguém consegue ser hipócrita eternamente, certo? O hipócrita, ele mesmo cai na sua lábia. Agora, Jesus não deu palanque para os fariseus. Jesus estava interessado nas pessoas. O nosso grande desafio é que muitas vezes, para combater os fariseus, nós acabamos atingindo as pessoas. Então, Jesus simplesmente continuava cumprindo a sua missão. Então, precisamos tomar muito cuidado para que, ao combater o farisaísmo, a hipocrisia, a gente não perca pessoas pelas quais Cristo morreu. Tópico 3, chegando aqui com o título Cuide do seu coração. É mais fácil ensinar a limpar o copo do que o coração. Os fariseus eram pragmáticos, isto é, estavam preocupados apenas com os resultados imediatos e objetivamente mensuráveis, né? Então, assim, numéricos, tá? Até os dias atuais temos visto os falsos mestres, como os fariseus, concentrarem-se em discutir sobre regras humanas controláveis. E precisamos reconhecer que é muito mais fácil criar um conjunto de proibições do que ensinar as pessoas sobre a responsabilidade da liberdade cristã. Ai, meu Deus do céu. É o comentarista que está falando. Ainda hoje existem pessoas que acreditam que a santidade está atrelada a fatores que podem ser mensurados por critérios humanos. Voltemos nossos esforços para ensinar às pessoas os valores do reino, os princípios do céu, a liberdade e responsabilidade que significa ser uma nova criatura em Cristo. Então, eu costumo dizer assim, onde sobra imposição, falta doutrina, falta ensinamento. Porque aonde doutrina, ensinamento sobra, transborda,
não é necessário quase nenhuma ou nenhuma imposição. Mas por falta de ensinamento ou por falta de crer no ensinamento, por querer resultados imediatos, há muita imposição. E aonde há muita imposição, falta ensinamento. Por isso que nós estamos num cruzamento gospel. Porque uma geração ensinada com esses fatores exteriores, a avaliar santidade por aquilo que vê, quando vê a atual geração, não se conforma. Meninada não é crente, não. Porque na minha época não podia. Então, quantas proibições eram e ainda são escolhas humanas? Eram e ainda são preferências humanas. Então, por isso que nossa missão é pregar o evangelho. E o evangelho cumpre o seu papel transformador. Do contrário, aí a gente fica criando regras, tá? É uma coisa que eu falo assim, ó. Romanos 8. Ó. Ou seja, muitas vezes, Romanos 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando nós olhamos uma pessoa que não muda de comportamento, a pergunta que nós precisamos fazer é: essa pessoa nasceu de novo? Porque se ela não nasceu de novo, é impossível se comportar de forma diferente, gente. Impossível. Aí a gente vai criar regra, vai criar um monte de coisa. Para quem nasceu de novo, é natural ter um novo comportamento. Por mais que a pessoa tenha dificuldade. Mas se a pessoa não nasceu de novo, a Bíblia está dizendo que é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a pessoa ainda está na carne. E o que leva a pessoa ao novo nascimento? É a palavra. Eu ia falar um negócio que deixa pra lá. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade de assumir seus erros e fracassos. E isto por um motivo simples. Ao fazer isso, elas reconheceram que o problema tem como origem seu terrível coração. É exatamente isso que o mestre demonstra em Mateus 15:19. Somos ensinados a vigiar constantemente para que assim possamos vencer as armadilhas da nossa natureza. Tá? Então, nosso maior inimigo quando o assunto é pecado somos nós mesmos. O pecado habita em mim. Agora, como não contaminar o coração? Guardando o coração. Protegendo o coração. Então, assim, eu costumo perguntar, né? Eu costumo falar. A gente guarda o celular. Guarda, protege, põe capinha, coloca senha, coloca digital, película. E por que o coração fica jogado por aí? Qualquer um entra. Qualquer um pode fazer morada lá dentro. Tá? Então, o mestre nos ensina que, para guardarmos nossos corações, precisamos estabelecer expectativas que glorifiquem e exaltem o soberano. Amar as pessoas, mas rejeitar completamente as práticas perversas que elas assumem como pecaminosamente prazerosas. Tá? Então, muitas vezes o jovem está cheio de amizades. Porque ele simplesmente concorda com o que seus amigos estão fazendo. Ah, são meus amigos. Claro, você concorda com tudo que eles fazem. Faz um teste. Discorda para ver se vão continuar seus amigos. Então, esse é o grande desafio do jovem, hoje, para viver em santidade, tá? Efésios, capítulo 5 e versículo 8. Versículo 11. Não tenham amizade com as obras infrutíferas das trevas, reprovai-as. Você pode ter amizade com pessoas se tiver maturidade para tal, mas as atitudes dessas pessoas não devem ser apoiadas. Aliás, eu costumo dizer que é o pior tipo de amigo que um ímpio pode ter. É um jovem cristão que apoia os seus pecados. Porque esse jovem cristão está conduzindo os seus amigos não crentes para o inferno, porque não tem coragem
de mostrar a eles qual o caminho correto, por medo de perder a amizade. Mas é melhor perder a amizade tendo consciência de que aquela alma foi avisada, do que enganar uma pessoa com a sua amizade e esta pessoa ser enganada até o inferno. Precisamos pensar nisso. Cuidar do nosso coração, para que o nosso coração seja sempre morada do Senhor. Amém, meus amigos, forte abraço. Foi mais uma aula linda aí da Escola Dominical, nesta classe abençoada dos jovens. Muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.